Final de temporada, objetivos do ano todos cumpridos. Quero que você faça um panorama geral primeiro do ano, para depois a gente entrar dentro do jogo. Cara, o que você falou, tudo que foi proposto pelo clube e aí através de nós, da comissão, para os jogadores, desde o primeiro dia e agora até o último dia, muito bem executado, muito bem cumprido também, dentro e fora de campo. Então, o compromisso que essa equipe sempre teve com a camisa, com o torcedor, com a imprensa, a gente conseguir representar todos eles da melhor forma possível, com o nosso dia a dia, com o nosso esforço, e aí, obviamente, com os resultados dentro do campo. Então, muito orgulhoso desse trabalho, parabéns a todos, agradecer desde do nosso presidente, o Álvaro, o conselho gestor, o Júnior, o Batata, todos os diretores, e aí muito nosso torcedor, comissão técnica, os jogadores, para a gente estar fechando. Fizemos um bom jogo, acredito que a gente fecha bem a competição, melhor colocação, maior pontuação, então bastante coisa aí, jogadores sendo colocados para projetar o futuro do Operário. Um apanhado geral aí, teria que elaborar um pouco mais para a gente conseguir aprofundar em determinados assuntos, mas um apanhado geral, uma temporada de muito sucesso, e aí puxando um pouco para 2023 também, uma reconstrução de muito sucesso. O Operário hoje volta para a Série B com consistência e com projeção para o futuro. Professor, falando especificamente sobre o jogo de hoje chancelou a maior campanha de perda dos pontos corridos na história recente do clube. Como é que se sente conquistando tudo isso, vindo de uma Série C, uma campanha muito bonita e brilhante da temporada? Primeiro, eu me sinto privilegiado e honrado. Acabei de falar ali no vestiário com a comissão, do privilégio de vestir essa camisa e de ter amado demais tudo que a gente fez ali, que a gente se propôs. E eu lembro quando estava fechando a Série B de 2022, que eu fui assistir o jogo contra o Novo Horizontino. E hoje, olhar para o clube, ver o ambiente como está, ver o clube se modernizando, uma estrutura melhor para se trabalhar, e principalmente aquilo que a gente conseguiu se propor a fazer dentro do campo, a forma como o time joga, a intensidade, um time corajoso. Então, mais uma vez, hoje a gente veio com um time totalmente diferente do que foi a estreia contra o Avaí, e os padrões se mantêm. A equipe conseguiu fazer um bom jogo fora de casa mais uma vez, mantendo o padrão, mantendo a intensidade, mantendo aquilo que foi característica do jogo. Então fico muito feliz por aquilo que foi feito fora do campo e que acabou também protegendo ou conseguindo melhorar aquilo que a gente queria fazer dentro do campo também. Professor, falando sobre a partida de hoje especificamente, né? Foram 10 atletas da base relacionados para o jogo, com estreias na equipe profissional, são 3 estreias. Como é que você analisa todo esse contexto de envolvimento da categoria de base com o profissional? Você inseriu bastante os atletas no próprio treinamento, e acredito que você conhece muito bem todos que estavam ali, apesar de não terem jogado efetivamente, essa foi a primeira vez. Isso terminar dessa forma, conseguindo colocar alguns jogadores para estrear na equipe profissional e para eles estrearem a carreira deles numa competição profissional. Primeiro, como eu falei, é um privilégio e era o cenário perfeito para isso, né? Para que eles pudessem dar esses primeiros passos na categoria profissional e uma equipe que os protege, né? Então, os jogadores experientes que vieram são jogadores que protegem esse contexto, que facilitam através da comunicação. As lideranças são lideranças muito positivas, né? William, Rafa, Índio, o próprio Max. Então, abraçaram os meninos para dar tranquilidade para eles entrarem no jogo, para conseguirem estrear. Então, foi tudo muito bacana participar disso. Vai estar marcado também na vida deles essa estreia no profissional que a gente colocou. E o timing disso é muito importante, né? Então, desde 2023 a gente criou esse vínculo, né? Algo pensando na cadeia como um todo, então do profissional se estendendo para a categoria de base, obviamente mais próximo do sub-20, mas tentando contribuir para toda a cadeia, para todos os profissionais e para os jogadores também.
Então, encerrar dessa forma, colocando esses meninos para jogar e ver eles jogando bem. O João entrou muito bem, o Dudu fazendo a estreia, o Zé. Então, alguns destaques aí da categoria sub-20, o Galdino também poderia ter entrado. Então, fico muito feliz e um contexto que deu muito resultado. Deu resultado para a equipe, né? Para a equipe profissional dentro do campo. Deu resultado para a equipe sub-20, com o título no estadual, com a disputa na Copa Sul, chegando na semifinal. Então, uma via de mão dupla, um trabalho sistêmico e de muito resultado. Eu espero que eles possam dar continuidade a isso, que os jogadores também possam levar muitos aprendizados do que foi esse ano e daquilo que eles aprenderam com essa equipe, que é uma equipe que hoje fica marcada na história do clube. Professor, apesar de ter muitas estreias, apesar de ter muitos jogadores que não vinham atuando como titulares, jogando esta partida como titular, dos três, Rafael, o William e também o Índio, hoje estavam no time, fecharam o ciclo de 2024. Como é que você analisa esses jogadores individualmente? Acredito que foram muito bem, fizeram uma baita temporada, um dos destaques da competição. Como é que você analisa todos esses jogadores assim e o quanto é importante eles para o contexto do clube nessa temporada? São pilares, sempre foram desde da minha chegada. Então, o Paulo Sérgio naquela época também, o Ferreira, aí falamos do William, do Rafael Santos, do Índio, Felipe Augusto, um jogador decisivo, que foi chave, representante, um grande representante do nosso trabalho também, Lindoso, Jaci. Não teria que citar um por um aí, porque foram um grupo maravilhoso mesmo. Compraram demais aquilo que era a ideia do clube, a ideia tática, a ideia do ambiente, e aí vê-los performar em altíssimo nível é extremamente satisfatório, porque foi algo que foi um resultado coletivo e também, nesses casos, individuais, né? Então, para mim, o William, uma competição que eu o colocaria na seleção do campeonato. O Rafa está entre os principais goleiros, isso, os números que o professor Neso estuda demonstram isso. É um jogador que taticamente fez uma grande competição, a equipe uma das melhores defesas e mesmo assim tendo a ideia de jogo que preconiza a bola, a fase ofensiva e a equipe ter um equilíbrio como um todo. Então, teria que citar muitos jogadores, mas acredito que esses que você citou e esses que eu acabei complementando também representam demais todos eles. São lideranças muito importantes para que o nosso ambiente fosse um ambiente que privilegia a parceria, a coletividade, todos muito conectados e também que são grandes representantes daquilo que é o espírito operário. Professor, falando agora sobre questão de comissão técnica, né? Acredito que um clube não é feito apenas dos jogadores e o treinador, tem um todo, tem diretoria, tem comissão técnica, tem funcionários. Quero que você passe um recado para todo que trabalhou durante todos esses anos contigo, o quanto eles foram importantes para essa temporada de sucesso, né, que a gente pode dizer assim. Todos, é um trabalho que eu sempre falo, um trabalho de muitas mãos e de muitos pés também. Então, é até emocionante falar, né, porque a comissão, eu já falei, eles sabem a importância que eles têm para o trabalho diário, um trabalho que realmente destaca um ou outro, mas é um trabalho que é feito por muitas mãos, muito estudo, todos da comissão, o Neso, Conrado, o Vitor, o Cezinha, nosso amigo Chiro, né? Todos, Rodrigo, tem muitos, Fornari, Dr. Rodrigo Salchuk, Geada, Júnior, Álvaro, Tia Cris, Jonathan Córdova. Aí vou ter que me estender muito, preciso da lista de todos, mas se for falar de todos os setores, é o Jonathan que cuida do pessoal do apoio, dos campos, do estádio, o Gibala ali na nutrição, todo o pessoal da cozinha, da limpeza. Eu tenho muito que agradecer a todos eles, sempre por muito respeito e sempre todos, cada um nas suas funções, fazendo o trabalho com muita excelência mesmo. O excelência nem precisa do muito, mas eu estou colocando muita excelência justamente porque eles se esforçaram muito para dar todas as condições para que a gente pudesse dar resultado dentro do campo e principalmente para que a gente tivesse um ambiente que fosse gostoso de ir trabalhar,
de construir. Então todos eles fizeram isso. Eu não estou citando o nome de um ou outro, mas é porque preciso citar o nome de todos. E eu quero no retorno abraçar cada um de vocês, porque realmente foi um trabalho muito lindo, que eu agradeço demais do fundo do meu coração e que a gente conseguiu. A gente conseguiu deixar o nosso nome gravado aí na história do Operário, uma história que provavelmente vai ser superada em algum momento, mas que no nosso coração, quem participou disso, vai ficar muito marcado. E a gente sabe o quão valoroso tem tudo que foi feito, o carinho e o esforço de cada um de vocês, por isso fica minha gratidão, é uma gratidão eterna e que eu vou levar a cada um de vocês no fundo do meu coração. Professor, para a gente finalizar, quanto é prazeroso, talvez, não sei se seja essa palavra, mas quando acabou o jogo do Mirassol, toda a torcida está apoiando, está gritando, está incentivando, pela temporada que foi feita, apesar de não ter cumprido o objetivo, era um dos objetivos que era o acesso, mas aquele apoio, aquele incentivo que foi do torcedor no final do jogo. O objetivo era a permanência e o sonho do acesso, né? Então, cumprimos com tudo e aí vem o reconhecimento do torcedor, que o clube sem o torcedor, cara, não faz sentido nenhum, né? Então, terminar daquela forma, reconhecendo a qualidade de jogo, a temporada como um todo, e aí o que eu percebo assim é que o torcedor se sente realmente representado, né? Que conseguiu entender algumas limitações que a gente tinha, algumas dificuldades em relação aos nossos adversários, grandes equipes, com grandes orçamentos, com grandes jogadores, e a gente ali com muito esforço, nessa parceria, tudo isso que a gente já falou anteriormente, conseguir isso superar, a gente foi até o nosso limite, e a gente conseguiu dar um resultado que é um resultado que realmente não é um acesso, a gente sempre sonhou com pontos sempre acima daquilo que a gente tinha como objetivo base, a gente sempre sonhou para mais e tentou trabalhar para mais, mas conseguir ter esse reconhecimento do torcedor com certeza uma forma muito linda de se fechar a temporada e que é uma demonstração realmente do sucesso que foi esse período.